Escravidão, uma jornada pela história. Saudações, pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pela história da escravidão. Entender este capítulo sombrio é essencial para compreendermos o presente. Então, preparem-se para uma exploração profunda que nos levará por diferentes épocas e continentes. Mas antes de mergulharmos nessa história fascinante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Origens e contexto. Iniciando nossa jornada, é fascinante observar que a escravidão não é um fenômeno restrito a uma única cultura ou período histórico. Surpreendentemente, desde os primórdios da civilização, várias sociedades desenvolveram e praticaram formas diversas de escravidão. Por exemplo, na Mesopotâmia, escravos eram frequentemente prisioneiros de guerra ou devedores, enquanto em outras regiões, como a Grécia Antiga, a escravidão era uma parte intrínseca da sociedade. Ao explorarmos essas origens, é curioso notar que as abordagens para a escravidão variavam enormemente ao redor do mundo. Algumas sociedades a encaravam como uma condição temporária, enquanto outras a perpetuavam de forma hereditária. Esse mosaico de práticas reflete a complexidade e a diversidade das sociedades antigas, cada uma moldando a escravidão de acordo com suas necessidades e valores. Entretanto, é inegável que a escravidão africana desempenhou um papel crucial na trajetória histórica global. Ao nos aprofundarmos nesse aspecto, descobrimos que as formas de escravidão na África antes do período transatlântico eram muitas vezes distintas das práticas europeias. Na África, as relações escravistas estavam frequentemente vinculadas a sistemas de parentesco e não eram estritamente baseadas em raça, contrastando com a visão racializada que caracterizou a escravidão nas Américas. Assim, ao explorar as origens da escravidão, mergulhamos em um passado complexo e multifacetado, onde diferentes sociedades moldaram e redefiniram essa instituição ao longo dos séculos. Essa riqueza de abordagens e experiências contribui para a compreensão mais profunda de como a escravidão se entrelaça com a história humana em sua totalidade. A escravidão transatlântica. A transição para o período transatlântico marca uma virada impactante na trajetória da escravidão, trazendo à tona aspectos surpreendentes e cruéis desse capítulo da história. Ao nos aprofundarmos, desvendamos não apenas os horrores do tráfico de escravizados, mas também as nuances das experiências enfrentadas por aqueles que foram forçados a cruzar o Atlântico. O início do tráfico transatlântico é repleto de detalhes chocantes, especialmente quando consideramos as condições desumanas nos navios negreiros. Estes navios eram verdadeiros infernos flutuantes, onde homens, mulheres e crianças eram amontoados em espaços mínimos, sujeitos a doenças, fome e brutalidades. A magnitude do sofrimento durante essa travessia é difícil de conceber, e compreender essas condições é essencial para uma visão completa das atrocidades cometidas durante o comércio de escravizados. Ao explorarmos as diferentes realidades enfrentadas pelos escravizados nas Américas, surgem curiosidades intrigantes. Na América do Norte, a escravidão frequentemente estava ligada ao trabalho nas plantações agrícolas, mas também desempenhou um papel crucial nas dinâmicas urbanas. A América Latina e o Caribe, por outro lado, tinham economias baseadas em plantações que iam além, incluindo a produção de açúcar. Esse detalhe específico moldou significativamente as estruturas sociais e econômicas dessas regiões. Um ponto notável é a resistência ativa dos escravizados, que muitas vezes se manifestava em rebeliões e tentativas de fugas nos navios e nas terras para as quais eram transportados. A resiliência demonstrada por esses indivíduos, preservando sua cultura e identidade, é uma faceta fascinante e inspiradora dessa história sombria. Além disso, vale a pena destacar que as comunidades formadas pelos escravizados, mesmo sob condições adversas, muitas vezes deram origem a expressões culturais únicas que persistem até os dias de hoje. A música, dança, culinária e tradições religiosas
são exemplos marcantes da riqueza cultural que foi forjada em meio às dificuldades da escravidão. Ao investigarmos a escravidão transatlântica, mergulhamos em uma narrativa que vai além dos registros históricos padrão, abrangendo as complexidades e as surpreendentes histórias de sobrevivência e resistência. Essa compreensão mais profunda não apenas revela os horrores do passado, mas também celebra a força indomável daqueles que enfrentaram o pior da condição humana. Vida dos escravizados. Ao adentrarmos nas vidas dos escravizados, somos confrontados com um panorama complexo e multifacetado, revelando as crueldades enfrentadas tanto nas plantações quanto nos centros urbanos. Além das condições degradantes, surgem histórias de resistência notáveis, evidenciando atos corajosos de rebelião. Nas plantações, as duras condições de trabalho eram exacerbadas pelo sistema brutal que buscava extrair o máximo de produção com o mínimo de consideração pelo bem-estar dos escravizados. A exploração física e emocional era incessante, resultando em uma existência repleta de privações e sofrimento. No entanto, mesmo nessas circunstâncias adversas, muitos escravizados encontraram maneiras de resistir e manter sua dignidade. A resistência, por vezes, assumia formas surpreendentes. Desde atos sutis de sabotagem até rebeliões abertas, os escravizados demonstraram coragem e engenhosidade ao desafiar o sistema opressor. O poder desses momentos de resistência não pode ser subestimado, pois representaram não apenas uma luta por liberdade, mas também uma afirmação da humanidade em face da desumanidade. Além disso, é fascinante observar como os escravizados conseguiram preservar e transmitir suas tradições culturais. A música, a dança, as histórias e as práticas religiosas tornaram-se veículos essenciais para expressar identidade e resistência. Essa riqueza cultural, forjada em meio às adversidades, é uma prova notável da resiliência humana. Nos centros urbanos, a vida dos escravizados também era marcada por desafios, mas a dinâmica era diferente. Muitos trabalhavam como servos domésticos, enfrentando abusos e humilhações, mas também encontrando oportunidades únicas para estabelecer redes de apoio e resistir de maneiras mais discretas. Ao explorar a vida dos escravizados, somos confrontados não apenas com a brutalidade de sua existência, mas também com a extraordinária capacidade humana de resistir, adaptar-se e preservar a identidade cultural em meio às circunstâncias mais difíceis. Essas histórias de coragem e resiliência ecoam através do tempo, destacando a força inquebrantável da alma humana em busca da liberdade e dignidade. Abolição e consequências. Ao avançarmos para o período de abolição, mergulhamos em uma fase crucial que redefiniu os destinos das sociedades e das comunidades afrodescendentes em todo o mundo. A análise dos movimentos abolicionistas revela não apenas a luta pela liberdade, mas também a complexidade das trajetórias rumo ao fim da escravidão em diferentes contextos globais. Os movimentos abolicionistas foram impulsados por uma mistura intrigante de ativismo, envolvendo desde figuras proeminentes que lideravam campanhas intelectuais até as ações corajosas de ex-escravizados que se tornaram defensores apaixonados da causa. No entanto, é curioso notar que as estratégias e abordagens variavam consideravelmente, desde métodos pacíficos de conscientização até rebeliões mais contundentes. Esse mosaico de esforços demonstra a diversidade de vozes e táticas que convergiram para o fim da escravidão. Ao examinarmos as trajetórias rumo à abolição em diferentes países, surgem detalhes fascinantes. Por exemplo, no Brasil, a abolição ocorreu em 1888, tornando-se a última nação americana a fazê-lo. Esta peculiaridade histórica destaca as variadas abordagens e desafios enfrentados por cada nação na busca pela libertação dos escravizados. Os impactos duradouros desse período transcendem a simples liberação dos cativos. A emancipação trouxe consigo uma série de desafios e oportunidades para as comunidades afrodescendentes. No entanto, muitos desses indivíduos enfrentaram discriminação persistente e lutaram para alcançar igualdade e reconhecimento. Curiosamente, as lutas pela justiça social e os direitos civis que se seguiram foram frequentemente lideradas por líderes afrodescendentes, cujas vozes emergiram dos escombros da escravidão.
Outro aspecto intrigante é a influência cultural que as comunidades afrodescendentes exerceram no mundo moderno. A música, a dança, a arte e a culinária, enraizadas nas tradições africanas, tornaram-se elementos fundamentais da cultura global. Essa disseminação cultural não apenas celebra as contribuições afrodescendentes, mas também destaca a resiliência e a criatividade que floresceram apesar das adversidades. Em suma, o período de abolição não representou apenas o fim de uma prática abominável, mas o início de uma jornada complexa em direção à igualdade e à redefinição das identidades culturais. Compreender as diversas facetas desses eventos é fundamental para apreciar a riqueza da experiência humana e para continuar a luta por um mundo mais justo e equitativo. Chegamos ao momento de reflexão, onde analisaremos as lições que podemos extrair da história da escravidão. Discutiremos as consequências contemporâneas desse capítulo sombrio e como podemos contribuir para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Este é o momento de ponderar sobre o que aprendemos e como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada educativa. Se este conteúdo gerou reflexões ou dúvidas, deixem-nos saber nos comentários. Não se esqueçam de conferir outros vídeos relacionados em nosso canal. Até a próxima, pessoal!